A Apple é a empresa mais valiosa do mundo. Todo mundo conhece seus produtos, mesmo que não os tenha. É inegável que esta marca é uma gigante do mundo da tecnologia. Mas, você sabe como tudo isso começou? Sejam bem-vindos ao canal Negocializando. Meu nome é Bruno César e hoje vocês vão saber como a Apple se tornou uma gigante que vale trilhões de dólares. Então já prega o dedo no like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações, que vem história boa por aí. Se engana quem pensa que o Apple One foi o primeiro computador criado. Na verdade, ele faz parte da quinta geração de computadores. Porém, este aparelhinho revolucionou definitivamente toda a história do mundo da informática nas décadas seguintes. Mas, para entender como isso aconteceu, precisamos voltar um pouco no tempo. Mais precisamente em 11 de agosto de 1950. Neste ano, nasceu Steve Wozniak, de San José, na Califórnia. Woz, como gosta de ser chamado, era filho de um engenheiro aeroespacial e, incentivado pelo pai desde pequeno, era aficionado por tecnologia e eletrônica. Quando menino, sempre ganhava componentes para montar antenas, rádios e tudo mais. Wozniak adorava todos os projetos que requeriam grande esforço mental. Aprendeu as bases de cálculos matemáticos e eletrônica com seu pai e aos 13 anos construiu sua própria estação de rádio amador. Aos 13, também já era o presidente do clube de informática do colégio e também, nessa idade, construiu seu primeiro protótipo de computador. Bom, acho que já deu para notar que ele era um jovem prodígio, não é mesmo? Certa vez, Woz estava lavando o carro de seu pai, em frente à sua casa, quando seu amigo John estava caminhando com outro cara, outro Steve Jobs. John os apresentou e logo de cara os garotos se deram bem, pois dividiam vários gostos em comum, voltados para a área de tecnologia e informática. Mas quem era esse tal de Steve Jobs? Nascido em São Francisco em 24 de fevereiro de 1955, Jobs tinha tudo para ser uma pessoa revoltada com a vida. Filho de mãe solteira, foi colocado para adoção ainda com poucas semanas de vida, pois sem condições de cuidar da criança, sua mãe optou por colocá-lo para adoção. Ela queria que ele fosse adotado por pessoas que tivessem ensino superior, mas a primeira tentativa de adoção por um casal de advogados não deu certo. Ao contrário do que desejava, a segunda tentativa de adoção veio através do mecânico Paul Jobs e sua esposa Clara. De início, a mãe de Steve não queria que o bebê fosse adotado por eles, então fez o casal assinar um contrato onde se comprometeriam a criar um fundo para aplicar nos estudos universitários do garoto. Assim foi feito, e Steve foi morar com seus pais adotivos. Steve Jobs era um garoto hiperativo, não conseguia ficar parado, sempre estava fuçando, aprendendo, mexendo as ferramentas do pai, vendo como funcionavam as coisas e tudo mais. Aos 10 anos de idade, sua família mudou-se para Palo Alto, no famoso Vale do Silício, aproveitando o crescimento vertiginoso da região, pois como seu pai trabalhava recolhendo carros irregulares, o local, que aumentava significativamente o número de habitantes, começou a ter também uma demanda expressiva neste mercado. Durante a juventude, Jobs teve como seu passatempo reformar carros antigos e vendê-los, ofício que aprendeu com seu pai. Foi nesta época que conheceu Woz. Trabalharam juntos num projeto pela primeira vez quando construíram a Blue Box, um dispositivo com o qual era possível burlar o sistema telefônico da AT&T e fazer chamadas grátis para qualquer lugar do mundo. Woz via esse projeto apenas como mais um de seus vários já criados, sem pretensões de crescimento. Mas o visionário Jobs viu potencial na ideia, e assim começaram a produzi-los para a venda. Conseguiram uma graninha legal com isso, e perceberam que seu entrosamento era perfeito, e juntos poderiam criar coisas grandiosas. Mas em 72, Jobs decidiu sair de casa contra a vontade dos pais, e foi morar com a namorada Kristen. Nesta época, iniciou o curso de física na Reed College, em Portland, e foi também neste período que começou a beber, fumar, frequentar espaços budistas de meditação e a tomar LSD. Neste período, ele andava pelo campus com roupas largadas, sujo, descalço e quando precisava de uma grana, consertava os computadores do laboratório de psicologia da faculdade. Jobs trancou o curso de física após o primeiro semestre e, segundo ele mesmo disse anos depois, foi a melhor decisão que ele poderia ter tomado na vida, pois pôde se dedicar às coisas que realmente queria fazer. Apesar de não ser mais aluno, continuou frequentando algumas aulas na faculdade, como ouvinte, e uma destas aulas era de caligrafia, onde ele adquiriu conhecimento crucial para termos hoje várias fontes de letras, pois muitos não sabem que foi Jobs que criou muitas destas. Jobs acreditava não só no poder das suas magníficas invenções, mas também na força espiritual, e tendo isso em mente, viajou para a Índia em busca de autoconhecimento. Começou sua viagem pelo oeste indiano, e depois começou a peregrinação espiritual por aldeias indianas. Foram 7 meses em busca de uma iluminação que o fizesse alcançar a paz interior. Meditações passaram então a fazer parte do cotidiano daquele menino americano, na época com quase 20 anos, que estudava o mundo zen. Certamente uma fase pouco conhecida por muitas pessoas, mas que Steve Jobs carregou consigo para o resto de sua vida, influenciando em várias decisões dali para frente. Ele queria, antes de qualquer coisa, e em meio a tantas buscas, encontrar-se. A ideia inicial era apenas ir atrás de um guru que o orientasse, mas logo percebeu a amplitude espiritual da Índia, e então este país apresentou a Jobs uma nova forma de pensar e sentir. Como ele mesmo disse em um trecho de sua biografia autorizada, escrita por Walter Isaacson, sobre a prática do hinduísmo e da meditação, sua mente simplesmente fica mais lenta, e você vê uma expansão tremenda no momento. Você vê
tanta coisa que poderia ter visto antes. É uma disciplina, você tem que praticá-la. Espiritualmente renovado, pensamentos em ordem e milhares de ideias novas, Jobs retorna aos Estados Unidos e consegue um emprego na Atari, onde seria responsável, junto de seu amigo Wozniak, por uma versão de Pong para um jogador. Os Steves estavam juntos de novo. Jobs e Woz frequentavam um clube de informática em Palo Alto, onde jovens nerds se reuniam quinzenalmente para trocar componentes eletrônicos e adquirir conhecimento sobre computadores e hardwares. Em 76, Woz havia criado um computador pessoal, tendo idealizado este projeto nesse clube de informática. Apresentou o protótipo para Jobs, que ficou vislumbrado com aquilo, e então teve uma ideia: criar uma empresa para vender aqueles computadores pessoais. Antes de continuarmos a história, é importante ressaltar que Steve Wozniak declarou em entrevista alguns anos atrás que a empresa não foi fundada na garagem de Jobs, como oficialmente a história é conhecida nos livros e artigos sobre o assunto. Porém, Woz também não deu detalhes de onde especificamente começaram a produzir os primeiros protótipos da Apple. Portanto, vamos contar a história de acordo com os livros relatando tal fato e biografia de Jobs. Pois bem, fato é que no dia 1º de abril de 1976, data curiosa, diga-se de passagem, a Apple Computers Inc. foi oficialmente fundada na garagem da família Jobs. Seu primeiro produto, o famoso Apple I, que foi idealizado, desenvolvido e testado por Steve Wozniak, começou a ser vendido por eles no valor de $666,66. E a primeira venda do Apple I aconteceu no dia 11 do mesmo mês. Cerca de um ano depois foi dado início à série Apple II, que foi o primeiro grande sucesso da empresa. Por ter um design bem mais amigável do que o seu antecessor, conseguiu fortemente bater os seus principais concorrentes, o TRS-80 e Commodore PET, pelo fato de possuir gráficos coloridos e uma facilidade de manuseio maior. O investimento numa melhor aparência foi devido à vontade de destinar o Apple II às massas, e não apenas aos entendidos do assunto, como engenheiros e curiosos de informática. Olhando do ponto de vista da arquitetura aberta, Wozniak conseguiu fazer com que o Apple II recebesse uma vasta variedade de dispositivos de terceiros, incluindo controladores de vídeo, discos rígidos, componentes de rede, entre outros. O impacto industrial da segunda série dos computadores da Apple Computers foi enorme, pois foi o primeiro computador pessoal a alcançar o olhar da população em geral, pois os preços estavam ao alcance da classe média, e uma parceria com o consórcio de educação computacional espalhou o uso do dispositivo nas escolas. Outros mercados explorados pelo segundo computador da empresa foram os de jogos, processamento de texto e impressão. A máquina era vendida por $2.300, com 4 KB de memória RAM, ou $2.600 com no máximo 48 KB de memória. Parece quase nada, mas obviamente, naquela época que na internet era tudo mato, este era considerado um computador top de linha e desejo de milhares de pessoas. Já próximo à década de 80, era notável que o que mais se destacou foi o conflito entre duas obras da empresa, Apple Lisa e Macintosh. Steve Jobs esteve trabalhando no primeiro projeto, mas foi afastado por conta de discussões internas, fato que o levou a desenvolver o projeto Macintosh de Jeff Hanskin. Essa pequena separação causou uma competição, onde ganharia quem lançasse o computador mais rapidamente. A vitória foi para o Apple Lisa, sendo o primeiro computador pessoal de todos os tempos a possuir uma interface gráfica. Apesar disso, o projeto foi considerado uma falha, por possuir um alto custo e poucos softwares em sua plataforma. Em janeiro de 1984, enfim, foi lançado o Macintosh, considerado uma obra-prima da empresa. Na época, era considerado um microcomputador bastante poderoso por suas capacidades gráficas, desenvolvidas para suportar a intuitiva interface gráfica do Macintosh. A Apple vinculou o famosíssimo comercial 1984 no lançamento do computador, considerado por muitos o melhor anúncio de todos os tempos. Ele foi ao ar publicamente uma única vez, durante a final do Super Bowl 18. O anúncio, exibido em rede nacional, dizia basicamente o seguinte: em 24 de janeiro, a Apple Computer lançará o Macintosh, e você verá porque 1984 não será como 1984. Termina, é claro, com o famoso e nostálgico logotipo arco-íris da maçã. Pouco tempo antes, Jobs havia percebido que precisava de um gestor renomado para continuar alavancando seu negócio, e o escolhido para o cargo foi John Sculley, que na época era presidente da Pepsi. Sculley afirma que Jobs o convenceu com a seguinte frase: você quer vender água com açúcar pelo resto da vida ou quer vir comigo e mudar o mundo? No ano seguinte, a Apple impressionava o mercado da computação pessoal com o lançamento do Macintosh. Mas nem tudo é um conto de fadas. Em 85, a Apple já era uma gigante na informática, principalmente após o sucesso do Macintosh. Porém, Wozniak, principal responsável pela criação dos produtos, estava sendo colocado mais para cargo de gestão, o que o desagradava muito, e por isso, Woz saiu definitivamente da Apple em 1985, dizendo que a empresa estava indo para o caminho errado, e se desfez de boa parte de suas ações. Eu vou embora, Steve. Tá bom. Não, Steve. Eu tô deixando a Apple.
Para a maioria das pessoas, se desfazer de ações de uma companhia que viria a se tornar a maior empresa em valor de mercado de capital aberto do mundo pode parecer muito azar, mas isso não é um problema para o Woz. Em diversas ocasiões, ele mostrou um certo desprezo pela acumulação de riquezas. Em entrevista para a revista Fortune em 2017, Wozniak afirmou: "Não queria estar perto do dinheiro, porque isso poderia corromper meus valores." Quando a Apple abriu seu capital, por exemplo, Woz dividiu cerca de 10 milhões de dólares de suas próprias ações com alguns dos primeiros funcionários da empresa. Após sua saída da Apple, ele criou algumas outras empresas no ramo de tecnologia e chegou a dar aulas para turmas da quinta série, além de aulas em universidades, apenas pelo prazer de ensinar. Pois bem, o novo CEO da empresa da maçã assumiu o cargo, mas nem em seus mais profundos pesadelos, Jobs imaginaria que o homem que ele contratou para assumir o comando da empresa seria também seu algoz e motivo de sua demissão. Jobs era conhecido por ter um temperamento difícil e ser muito cabeça dura. Isso fez com que muitas mentes brilhantes da Apple migrassem para outras gigantes do mercado, no Vale do Silício, como por exemplo a IBM. Sculley, que já tinha tido experiência com gestores cabeça dura, tirou Jobs da direção dos produtos da linha Macintosh, prezando pelo bem da equipe. Você é o seu pior inimigo. E dessa empresa também. Steve mais uma vez ficou extremamente ofendido e reclamou com o conselho de diretores e acionistas da empresa. Só não esperava que o conselho já houvesse discutido essa medida e apoiava Sculley. Jobs então começou a articular um plano para derrubar o CEO, mas foi deletado. Há duas versões sobre a sua saída: a de Sculley, que diz que Jobs saiu simplesmente em uma conversa sobre o preço do Macintosh, e a de Jobs, que afirmou que a cúpula composta por outros 5 homens da diretoria o expulsou da empresa que havia fundado. De acordo com Jobs, havia pessoas almejando suas ideias, e a versão de Sculley era apenas para não assustar o mercado. Os 5 membros do conselho confirmaram a versão de Steve posteriormente. Demitido de sua própria empresa, que fundara anos antes na garagem de sua casa e tornando-a uma gigante no mercado de informática, Jobs não se deixou abater. Em seu famoso discurso numa formatura em Stanford, anos depois, Jobs declarou: "Não percebi na época, mas ser demitido da Apple foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. O peso do sucesso foi substituído pela leveza do recomeço. Isso me libertou para um dos mais criativos períodos da minha vida." E de fato, Jobs tinha razão, pois o que estava por vir virou uma história típica de cinema, com reviravoltas que nem o mais criativo dos roteiristas seria capaz de criar. Em 85, Jobs criou a empresa Next, especializada em software e criadora de um sistema operacional com interface inteligente e intuitiva. E no ano seguinte, comprou da Lucasfilmes o estúdio de animação Pixar, por 10 milhões de dólares. Logo, em 1987, sai a primeira animação, Red's Dream. No mesmo ano, foi lançado Luxo Jr., que recebeu uma indicação ao Oscar por melhor curta animado, e o primeiro lugar no Golden Gate Awards. O começo de uma história de premiações e de sucesso de público. A Pixar lança Toy Story, considerado o filme de animação mais bem sucedido da história, perdendo somente para a continuação Toy Story 3. Nesse caso, Toy Story recebeu dezenas de indicações e prêmios, e foi inspiração para aplicar técnicas que tornaram possíveis o primeiro longa animado. Além do prêmio da Academia e suas indicações, Toy Story recebeu indicações para a Saturn Awards, por melhor roteiro e melhor filme de fantasia, entre mais 7 indicações, incluindo um Globo de Ouro por melhor filme de comédia musical e música original, e mais 10 premiações, incluindo um Annie Awards em 8 categorias. O estúdio também foi responsável por outras grandes criações da história da animação nos cinemas, incluindo as continuações de Toy Story e também os sucessos Vida de Inseto e Monstros S.A. Posteriormente, a Pixar foi comprada pela Disney, e com isso Jobs se tornou o maior acionista individual da empresa. Acho que podemos concluir que Jobs se reinventara novamente e estava dando a volta por cima, não é mesmo? Mas isso, como mencionei acima, foi só o começo de uma história mais incrível ainda. John Sculley conseguiu fazer a Apple voltar a ter relevância até 1990. Com apostas em câmeras digitais e players de áudio, a empresa começou a perder interesse do público. Sculley foi pioneiro nos dispositivos móveis sensíveis ao toque, lançando o Newton em 92. Mas ele não conseguiu permanecer no cargo de CEO por muito tempo. Michael Spindler assumiu a presidência em 93, mas não ficou muito e cedeu espaço a Gil Amelio em 1996. Nesta época, a Apple era considerada uma empresa condenada, com lucros inexpressivos e perda de espaço no mercado. Mas em 1997, quando a Apple estava desesperadamente precisando de um sistema operacional, comprou a Next Software, e o conselho de administração decidiu pedir ajuda de um velho amigo, Steve Jobs. Primeiramente como consultor, e aos poucos ele novamente assumiu uma posição central na Apple. Jobs tornou-se um CEO interino, ou ICO, como ele mesmo se chamou, pois não era oficialmente o CEO até o ano de 2000. Jobs e sua equipe criaram então o iMac,
em 1998, produto que vendeu bem e ajudou na recuperação da saúde financeira da Apple, na ocasião quase falida. Jobs deu a volta por cima e estava novamente no comando de sua criação, e agora com mais experiência de gestão e ideias inovadoras, que fizeram parte do slogan da marca por anos: pense diferente. Sobre o iMac, seu diferencial se baseava em um design arrojado, com cores fortes e alto contraste, e diversos atributos novos, com o intuito de atrair o público jovem e popularizar a marca. E deu certo. A Apple foi se reerguendo, e Jobs foi trazendo ideias novas à empresa. Uma curiosidade interessante é que o nome Apple Computers foi utilizado durante 30 anos, até que em 2007 foi retirado o Computers da razão social. Reflexão da filosofia da empresa de estar presente em diversos setores do mercado mundial da informática, e não somente em computadores. A cronologia da empresa nos anos seguintes mostra o avanço que a Apple obteve até se tornar uma empresa trilionária. Em 99, seguindo a mesma linha do iMac, a Apple lançou o iBook, um notebook que acompanha as características do irmão não portátil, de design inovador e cores fortes, mas com especificações técnicas e preços um pouco menores. Em 2001, a empresa lança o PowerBook G4 Titanium, com processador Power G4, produzido entre 2001 e 2006, junto com o Mac OS X. Trata-se de um sistema operacional desenvolvido, fabricado e vendido pela Apple para os computadores Macintosh. O ano não termina sem o lançamento daquele que, para muitos, é o produto mais revolucionário da empresa, o iPod. Um player de áudio, fotos e vídeos, equipado com o também recente reprodutor de música iTunes, e com capacidades diferentes de armazenamento, que mudou a forma do mundo de consumir os diferentes tipos de mídias. Em 2003 é lançado o iTunes Music Store, um serviço de música e vídeos online da Apple, no qual, pelo iTunes, os usuários podem comprar seu conteúdo. No mesmo ano de lançamento, foram vendidas nada menos que 25 milhões de músicas. Em 2006, chega ao mercado o MacBook Pro, que chegou para substituir de uma vez os iBooks e o PowerBook G4, que foram descontinuados naquele ano. Com os processadores Intel Core i2 Duo, o MacBook Pro superou seus antecessores, especialmente em velocidade e consumo de energia. Já 2007 foi outro ano revolucionário para a Apple, com o lançamento do primeiro iPhone, um telefone celular com tela sensível a múltiplos toques, câmera digital, acesso à internet e funções de Media Player encontrados no já existente iPod. E meses depois, em setembro, é lançada a primeira geração do iPod Touch, que tem o mesmo princípio dos primeiros iPods. Porém, a partir daquele momento, com a tela sensível ao toque, Wi-Fi e acessos à iTunes Store e Apple Store, a loja de aplicativos da Apple. Em 2008, veio o MacBook Air, o primeiro da linha de ultra portáteis da Apple, vendido já naquela época como o notebook mais fino do mundo. Chega ao mercado também o iPhone G3, nas versões 8 GB e 16 GB, para substituir o primeiro iPhone, lançado no ano anterior. Em 2010, a Apple apresenta o iPad, um tablet que usa o mesmo sistema operacional do iPhone e tem funções bem parecidas, além de algumas do MacBook, porém com uma tela um pouco maior do que a do celular, alcançando 9,7 polegadas. Inicialmente, no começo do ano, foi apresentado apenas na versão Wi-Fi. No mesmo ano, no segundo semestre, chegou também na versão 3G. Novidade também no mundo dos iPads e iPhones, chega ao mercado o iPhone 4, que entre muitas inovações apresenta uma câmera frontal ideal para videoconferências. Em 2011, no primeiro semestre, a empresa apresenta a segunda versão do iPad, mais fino, rápido e leve que o primeiro. Assim como o iPhone 4, ele conta com uma câmera traseira e uma dianteira para videoconferências. Mas vamos dar uma pausa nessa cronologia de sucesso por um momento e falar sobre o famigerado ano de 2011. Mesmo com seus defeitos, não podemos negar que Steve Jobs foi um homem visionário à frente de seu tempo, mas toda sua criatividade não impediu de ter sérios problemas de saúde. Em outubro de 2003, Jobs foi diagnosticado com câncer de pâncreas. Em julho de 2004, ele foi submetido a uma cirurgia para a retirada do tumor. No dia 24 de agosto de 2011, Jobs renunciou à presidência da Apple, recomendando em sua carta de demissão que Tim Cook fosse nomeado seu sucessor. E infelizmente, já bem debilitado, Jobs falecera no dia 5 de outubro de 2011, em consequência de um câncer raro, que afetava as funções do órgão com o qual lutava. O anúncio foi dado pela família dele, que disse: morreu em paz hoje. A causa final da morte foi uma parada cardíaca. A empresa, da qual ele foi fundador e CEO, a Apple Inc., divulgou um comunicado separadamente anunciando a morte de Steve Jobs. Estamos profundamente tristes ao anunciar que Steve Jobs faleceu hoje. O brilho de Steve, sua paixão e força foram as fontes de inúmeras inovações que enriquecem e melhoram todas as nossas vidas. O mundo é incomensuravelmente melhor por causa de Steve. Os grandes amores de sua vida foram sua esposa Laureen e sua família. Nossos corações estão com eles e para todos que foram tocados por seus dons extraordinários. Uma das mentes mais brilhantes na área de tecnologia e inovação partiu. Conforme desejo em sua carta de demissão, Tim Cook foi seu sucessor e permanece no cargo desde então.
Mas com a essência de Jobs implantada na Apple, a empresa não parou de crescer. Em 2012, a empresa anunciou a terceira geração do iPad. O grande diferencial em relação ao modelo anterior foi a tela de retina, que já estava disponível nos iPhones desde 2010 e possui 4 vezes mais pixels. Na parte interna, o tablet ganhou conectividade 4G, câmera de 5 megapixels, capaz de gravar vídeos em Full HD e um processador A5X. A empresa também introduziu o iPad mini. No mesmo ano, lançou o iPhone 5, mais fino, leve e maior que o modelo anterior. O aparelho trazia uma tela de retina de 4 polegadas, processador A6 e câmera frontal HD de 1,3 megapixels. Em 2013 veio o iPhone 5S e 5C, inovando em cores e funções, como por exemplo o Touch ID. Além de lançar o novo MacBook Pro, o iPad Air e o iPad Mini 2. Novos modelos de iPhones foram sendo lançados a cada ano, juntamente com versões melhoradas de seus outros dispositivos. E em 2015 chegaram os novos Apple Watch, que foi a primeira linha de produtos lançada após a morte do fundador da empresa. Em 2022, a Apple começou o ano com o pé direito e rumo a um recorde mundial. A companhia de Steve Jobs, comandada por Tim Cook, é a primeira empresa do mundo a ultrapassar 3 trilhões de dólares em valor de mercado, cerca de 17 trilhões de reais na cotação atual, se tornando a mais valiosa empresa do mundo. Os papéis da empresa atingiram o preço recorde de 182,88 dólares por ação, passando a valer 3 trilhões, o maior valor de mercado para uma empresa aberta dos Estados Unidos. Com essa avaliação, a Apple representa 3,3% do valor de todos os mercados de ações globais. Se a Apple fosse um país, o valor poderia posicionar a Apple como a quinta maior nação do mundo, ficando inclusive à frente de grandes potências como Itália, França, Rússia e Brasil também. Hoje, a Apple tem uma grande diversidade de produtos e serviços. Os produtos de hardware mais conhecidos da empresa incluem a linha de computadores Macintosh, iPod, iPhone, iPad, Apple TV e o Apple Watch. A empresa tem cerca de 150 mil funcionários em todo o mundo. Milhares de pessoas trabalham direta ou indiretamente para a maçã. Aliás, você sabe de onde veio o nome Apple? Uns dizem que foi numa reunião na fundação da empresa, onde eles estavam numa fazenda conversando sobre um pé de maçãs. Outros dizem que a Apple foi inspirada na paixão de Steve Jobs pela banda britânica The Beatles. Teria sido a partir da gravadora do grupo, a Echo Records, que o nome da empresa teria surgido. E você, o que já ouviu sobre isso? Já o logo da maçã mordida também há algumas versões. As mais conhecidas são de ambiguidade do slogan da marca, que dizia Bite into an apple, algo como bite dentro de uma maçã, ou ainda morda uma maçã, ou também da confusão visual que as pessoas fariam ao ver a fruta. Isso porque para os criadores era uma maçã, mas muita gente confundiria o desenho com um tomate. Fato é que absolutamente ninguém pode negar a grandiosidade da Apple, que aplicando de forma inteligente estratégias de marketing, qualidade e principalmente inovação, se tornou a gigante que é hoje. Na época de sua morte, Jobs tinha uma fortuna estimada em 8 bilhões de dólares. Hoje sua viúva, Laureen Jobs, quase triplicou esse valor, aplicando em mercado de tecnologia dos projetos de Jobs. Steve Wozniak tem uma fortuna atual estimada em mais de 100 milhões de dólares. Alguns outros sócios e colaboradores que participaram da criação da Apple também possuem cifras milionárias em suas contas. Jobs era um cara inteligente e todo o seu caminho e experiências desde sua infância só contribuíram para o crescimento de todo o seu sucesso. Certa vez ele disse: seu trabalho vai preencher uma parte grande da sua vida. E a única maneira de ficar realmente satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que você já faz. E o resto, você já sabe. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui à nossa 19ª aula. Essa daqui é a 19ª, tá? A última eu falei que era a 19ª, mas era a 18ª, tá? Depois que eu tinha feito tudo lá que eu vi, que eu tinha falado 19ª, tá? Mas essa daqui é a 19ª. Para a gente poder resumir, eu mostrei para você aí mais um pouquinho da história da Apple, tá? Quero mostrar para vocês aqui algumas coisas que eu separei para mostrar para vocês antes de a gente passar para o exercício, beleza? Deixa eu te mostrar. Desculpa que eu tô um pouquinho rouco, pessoal, mas já dá para ver, né? Eu tenho um computador que é da Apple. Esse computador aqui é um iMac, tá? Um iMac de 2010. Tá? Ele é de 2010, ele é antigo, mas ele funciona muito bem, tá? Funciona muito bem. Eu tenho alguns dispositivos da Apple um pouco antigos, né? Mas que dá para vocês já terem uma ideia. Tudo aqui, pessoal. Esse computador aqui, ele já é integrado, tá? Ele já é integrado. Deixa eu mostrar pra vocês. Tipo assim, aqui entrava o CD, entendeu? A fiação é tudo aqui atrás, tá vendo? Portas USB, essas coisas tudo. Esse daqui não é aqueles computadores que precisa de gabinete
né? Não precisa. Então, só para vocês verem um pouquinho como ele é diferente, né, dos computadores que a gente está acostumado a ver. A Apple nessa época já lançava produtos dessa forma, né? Eu também trouxe para vocês aqui um iPad que eu comprei, até mostrei para alguns, né? É o mesmo sistema, tá? O mesmo sistema aqui da Apple normal, convencional, mas deixa eu mostrar pra vocês. É o mesmo sistema convencional aqui, ó. Funciona. Só que, tipo assim, tanto esse quanto esse aqui, eles não são igual os iPhones que a gente tem atualmente, né? Eles já são um pouco mais ultrapassados. São antigos. Então, tanto para cá quanto para cá, não tem mais atualização de sistema, entendeu? Esse sistema aqui parou em 2010, se eu não me engano. E esse aqui também, que esse aqui é o iPad Mini 1. É o primeiro iPad Mini que eles criaram, que desenvolveram, né? Mas tinha câmera, é tudo assim, entendeu? Tem câmera, tudo direitinho, né? Faz foto, faz vídeo. Dá para acessar o YouTube ainda. Mas, tipo assim, esse aqui não dá para colocar o WhatsApp, nada disso, entendeu? Não, os aplicativos, deixa eu mostrar vocês. Se eu tentar baixar um aplicativo, mesmo que gratuito, deixa eu te mostrar. Aqui tem um aplicativo aqui. Deixa eu ver esse aqui de canto. Eu tenho um chat GPT aqui. Se eu for tentar baixar, ó, ele diz que não é compatível, tá vendo? É porque esse sistema aqui é antigo. Eu descobri que tem como atualizar, mas aí só pagando um pouquinho a mais. Eu optei por não atualizar ele, porque ele me auxilia só na questão de anotações, ver vídeo no YouTube, ele me ajuda muito, tá? Então, é uma das coisas que eu queria ter mostrado para vocês. Aqui também é a mesma coisa, tá, pessoal? É a mesma coisa. Desculpa se não estiver dando para entender muito bem o que eu tô falando, é porque realmente eu tô zero sem voz, tá? Mas vamos pro exercício. Bom, vamos lá. Eu mostrei para vocês 2 produtos da Apple, né? Só que o que eu quero que você faça? Eu quero que você pesquise, preste atenção, porque agora o exercício eu não vou mostrar como faz, você vai fazer. E aí, professor, assim. Então preste atenção, se não entender, volta o vídeo, beleza? Mas vamos por etapa, Vamos lá, o primeiro, eu quero que você pesquise, preste atenção, 10 produtos da Apple. 10 produtos da Apple. Eu vou estar colocando legenda para vocês, mas pesquisar 10 imagens. 10 imagens. São 10 imagens que você vai pesquisar no Google, sei lá, no ChatGPT, não sei onde, entendeu? O que eu te aconselho? Eu te aconselho primeiro você entrar no ChatGPT e depois você jogar lá no ChatGPT assim, cite 10 produtos da Apple, tá? Ela vai te mostrar lá os 10 produtos da Apple. Aí você pode ir pesquisando no Google imagens um por um, beleza? Então esse é o primeiro exercício. Pode pausar o vídeo agora. Bom, vamos para o segundo exercício. O segundo exercício também é muito prático, tá? Dessa vez você vai fazer o que a gente fez lá no do Linux. Você vai entrar no ChatGPT e você vai criar um questionário. Preste atenção. Você vai digitar isso que está aqui, ó. Crie um questionário de múltipla escolha. Preste atenção, de múltipla escolha, com 10 perguntas sobre a Apple, ok? Você vai ter que jogar isso aqui lá no ChatGPT.
Se você quiser voltar o vídeo um pouquinho e pausar, é bom que aí você digita com calma, beleza? Bom, vamos lá. O último exercício é bem prático, muito prático. Eu quero que você preste atenção. Quero que você crie um questionário sobre a Apple e mande para esse e-mail aqui, ó. Aí, professor, como que cria questionário mesmo? Volta aí na aula 14. Na aula 14, 13, uma coisa assim. Volta aí para você poder relembrar como que via ou faz um questionário do Google Forms. Por onde entra, como acessa. Esse questionário tem que ter 5 perguntas sobre a Apple. Professor, que perguntas são essas? Eu quero que você entre no ChatGPT, peça para ele criar 5 perguntas, né, sobre a Apple aleatórias. E você vai criar um formulário com imagens da Apple, bonitinho, tudo direitinho. Lá na aula 14 eu ensino a fazer tudo isso. Então, faz com calma, sem pressa, porque esse daqui é um exercício difícil. Então, capricho. O e-mail que você vai ter que mandar é esse aqui, tá aparecendo aqui embaixo para você, tá? E eu espero assim que você terminar, porque na próxima aula, a gente vai começar a estudar sistemas operacionais do Windows, tá bom? Então, fica aí e começa a fazer o seu exercício. E daqui a pouquinho eu volto com vocês. Agora que você já terminou o exercício 1, o exercício 2 e o exercício 3, tá bem prático, tá bem mais legal. E você já consegue fazer tudo sem ficar dependente de professor. Isso é muito bom, tá? Só quero antecipar para vocês que... Desculpa que a minha garganta tá péssima, tá, gente? Mas eu quero antecipar para vocês que nas próximas aulas a gente vai começar a estudar sobre como criar um currículo, beleza? A gente vai aprender a mexer em alguns documentos já prontos. Então, não desanima, porque ainda tem muita coisa pra gente aprender. A internet é um mundo vasto de coisas para você explorar e aprender cada vez mais, né? Então, vejo você na próxima aula, na nossa 20ª aula, beleza? E é isso aí. Vou deixar vocês agora com um vídeo de uma informação que nós recebemos e eu quero compartilhar com você, tá bom? Um abraço e até a próxima aula. E a Apple realizou a tradicional Conferência de Desenvolvedores, a WWDC, na tarde desta segunda-feira. Entre as novidades do evento, a empresa anunciou oficialmente o iOS 26, a atualização do sistema operacional para iPhones. A nova versão vem logo após o iOS 18. O motivo para o salto nos números é uma reformulação nos nomes das atualizações, que agora são batizadas de acordo com o ano de lançamento. A atualização do sistema operacional da Apple vai trazer um novo design, mais experiências inteligentes e melhorias nos aplicativos diários, entre eles o telefone, mensagens e mapas. Um ano depois de ser anunciada e sem entregar o que prometeu, a Apple Intelligence ganhou uma atualização significativa na WWDC 2025. A tecnologia vai contar com recursos como tradução ao vivo e mais opções de criação de imagens. E vamos repercutir todos esses assuntos e trazer mais detalhes com o Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia e inovação e que está aqui ao vivo com a gente. Vamos lá receber o Arthur Igreja mais uma vez? Arthur Igreja, muito boa noite. Mais uma vez, bem-vindo, querido. Boa noite. Olá, boa noite, Marisa. Arthur, vamos falar aí sobre a WWDC deste ano, não é?
Na sua opinião, e até para os nossos telespectadores entenderem mais no dia a dia, o que vai mudar para quem tem iPhone com o novo iOS 26 e mais? Quais são as principais novidades e como o sistema operacional acirra a disputa com o Android? Olha, uma grande mudança. Foi um evento longo, então é nesse evento que eles lançam as novidades para iPhone. Então, lembrando que é um evento só de software, né? Então, estamos falando do iPhone, do Watch OS, o software do relógio, mudanças para o iPad, para o Mac, para o Apple Vision Pro, para toda a linha. Então, são mudanças bem representativas. Segundo a Apple, é a maior mudança desde o iPhone 7. Eles reformularam o conceito de design, então eles adotaram agora um design chamado Liquid Glass, né? O vidro líquido, então tudo é baseado nesse conceito, maior fluidez, maior dinamismo nas movimentações. Deu para ver que também tem muita IA nesse design. Por exemplo, imagens de background, né? A pessoa coloca lá uma imagem 2D, uma foto que ela tirou, quando ela rotaciona o iPhone, essa imagem parece tridimensional, parece flutuar na tela. Então, muita coisa interessante, algumas coisas ligadas à produtividade, integração, que é um ponto muito forte da Apple. Eu acho que a Apple ela dá uma bela oxigenada no seu design. Agora, por outro lado, assistindo absolutamente todo o evento, uma sensação que fica para mim quando a Apple, que já foi tão conhecida por grandes inovações, ela celebra coisas como ícone para minimizar a tela, mudanças absurdamente cosméticas em pontos secundários do seu sistema. Tudo é muito bonito, tudo tem muito design, mas quando eu vejo esse tipo de coisa, assim como aconteceu no ano passado, que a Apple chamava atenção para trocar cores de ícone, fica aquela pergunta, impossível não ficar com aquela pergunta que aonde está a inovação da Apple, aquela inovação transgressora, aquela inovação que chocava? Então, realmente parece uma evolução muito bacana de design, mas ao mesmo tempo é muito mais uma evolução, não é uma revolução. Agora, e com relação à Apple Intelligence, que para muitas pessoas é meio que considerada quase que uma frustração da Apple correndo atrás de outros concorrentes que já estão bem à frente. Os anúncios de hoje, você acredita que pode mudar essa visão, Arthur? Olha, tem 2 pontos a respeito da Apple Intelligence. De fato, frustrou porque eles prometeram muita coisa no ano passado e até agora nada disso deu as caras. Deu para ver que eles estão integrando a Apple Intelligence em todos os espaços, então, a criação de imagens, nas pequenas configurações do sistema. Eles estão tentando embutir esse recurso, sabe? Parece que no ano passado eles estavam tentando dar um protagonismo a lá o surgimento da Siri lá no passado. Só que lembrando que a Siri nunca decolou direito. Então agora eles mudam um pouco a estratégia e começam a colocar esses recursos de inteligência em algumas tarefas. Então tem coisa interessante sim, do tipo, os devices reconhecem que a pessoa está indo para a academia. Ali você já tem uma série de ferramentas que aglutinam o que a pessoa vai usar, as notificações, tem algumas coisas legais do tipo, a pessoa faz uma ligação, se colocam ela na espera, entra a inteligência para perceber que ela está na espera, a pessoa não precisa ficar ali esperando, e aí ela vai receber uma notificação de, olha, agora tem um ser humano esperando para falar contigo. Agora, o segundo ponto que eu acho que é importante é que a Apple evidenciou muito os frameworks para desenvolvedores e para as outras empresas poderem usar essa camada de inteligência aplicada, embedada nos seus produtos. Então, o que eu acho que está acontecendo é que a Apple está fazendo um call to action, ela está tentando envolver os desenvolvedores de software, meio que dizendo o seguinte, olha só, está aqui o nosso arcabouço de Apple Intelligence, por favor, tentem colocar isso nos aplicativos que vocês têm, sabe? Então, me parece que a Apple, contando aí com os seus parceiros, contando com não tentar resolver tudo dentro de casa, mas, enfim, algumas pequenas novidades legais, mas, mais uma vez, nada revolucionário.
É como se estivesse chamando as pessoas para ajudar, como o Android, que é aberto, né? Cada um ajuda de um jeito, de repente é uma possibilidade. Agora, Arthur, e falando sobre MacBook e iPad, que são equipamentos que, na média, são mais caros do que os concorrentes. Alguma novidade foi mencionada no WWDC desse ano sobre esses aparelhos, da evolução deles? Olha, em relação ao iPad, pouca coisa, é muito mais relacionado ao iPad OS, que lembrando, a Apple tem ali um dilema, né? Porque o iPad, se você usa ele com o teclado e com o mouse, ele fica muito parecido com o MacBook. Então, algumas pessoas até usam para substituir. Mas então, o sistema operacional do iPad, visivelmente, ele tem alguns atrasos. E alguns analistas até apontam que isso é providencial, é justamente para a Apple manter esses dois produtos, para um de fato ser um tablet e o outro ser um notebook, né? Então, se ficar perto demais, talvez ela imploda uma das duas categorias. Então, algumas mudanças em relação à produtividade, minimização de janela, multitasking, então uma organização melhor, são críticas que os usuários já faziam há alguns anos. Ou seja, para o iPad, é muito mais uma aproximação de um sistema desktop com algumas funcionalidades, mas nada de muito grande. Agora, com relação ao Mac, aí sim, algumas integrações bem interessantes com o iPhone, porque hoje, claro, está todo mundo com segunda, terceira tela, e aí a Apple apresentou umas coisas legais, do tipo, a pessoa está lá trabalhando no seu MacBook, no seu desktop, Mac Mini, por exemplo, que ganhou uma grande atualização recentemente, uma série de notificações e uma série de respostas que a pessoa teria que se voltar para o seu celular, para o seu iPhone, agora ela consegue resolver muito disso, então tudo fica muito integrado. O que eu estou falando aqui é do tipo, a pessoa pediu uma entrega de comida, ela chamou um Uber, essas notificações do tipo, olha, tá chegando, ou o seu pedido precisa de atenção, se precisa responder alguma coisa. Tudo isso, o sistema operacional desktop, ele percebe que essa ação é necessária e já traz isso como uma notificação de tela. Então, a pessoa lá no seu desktop clica ali e ela consegue resolver essas ações que teriam que ser necessárias no iPhone. Então, foi muito nessa direção de integração de ecossistema e respondendo à tua pergunta, em parte, é justamente para fazer o que a Apple tem de mais robusto, que é a defesa do seu preço mais alto, que vem muito através das integrações. Então, normalmente, quem tem iPhone, a pessoa fatalmente acaba, quando vai comprar um smartwatch, acaba indo para o da Apple, justamente pelo alto grau de integração e facilidade. A Apple, ela consegue usar o seu iPhone como esse grande hub, e aí quando a pessoa usa outros devices de outras marcas, as integrações não são tão ricas. Então, deu para ver aí que nesse casamento Mac OS e o iOS, ela está apostando muito nessa integração, nessa fluidez, ou seja, segunda ou terceira tela, mas ao mesmo tempo você consegue passear entre elas de uma forma muito integrada. Ou seja, reforça mesmo esse lado da Apple de sempre proteger ali os seus ecossistemas, né? Eles trabalharem em conjunto de forma bastante fluida, o que quem compra o iPhone acaba comprando o relógio também, acaba comprando o MacBook, claro, dependendo dos recursos, mas para ficar naquele ecossistema. Agora, no Brasil, um exemplo de ecossistema também que tenta se consolidar é o da Samsung. O que você diria com relação aos concorrentes, Arthur? O Huawei e Samsung, diante desses lançamentos, digamos assim, lançamentos não, mas essas novidades que foram apresentadas na WWDC desse ano, se isso muda alguma coisa nesse jogo de ecossistema entre Androids, como nós falamos, a Samsung, Huawei e a Apple. Olha, não muda nada, porque na prática, quem já é fã, quem já é torcedor da Apple, vai achar que o design ficou ainda mais interessante. Ele realmente tem recursos na câmera, a Apple finalmente está resolvendo alguns problemas históricos do aplicativo Fotos. E por que eu estou mencionando isso? Porque isso já era muito mais bem resolvido no Android. O Android tem muita coisa à frente da Apple. Então a Apple está trazendo aquela elegância do seu design, tudo é feito com muito capricho, tem um aspecto visual muito atraente,
quando você menciona a Samsung é uma marca que aprendeu demais com a Apple. Era mais uma marca de smartphones, mais uma marca de eletrônicos, e ela conseguiu se tornar o segundo ecossistema. Então a Samsung é vista pelos consumidores como a marca mais prime. Usa Android? Usa, mas é vista como talvez a marca mais prime dentro desse universo Android. Já não é um usuário que está buscando custo-benefício, ele está buscando o prime dentro do mundo Android, né? Então, a Huawei também tem soluções muito interessantes, porque ela teve que desenvolver o seu próprio sistema operacional, né? Devido àquela proibição do uso de Android. Então, é uma marca que também propõe inovações. Eu diria que ela está na trilha da Samsung, e depois nós temos incontáveis marcas que produzem hardware para Android, mas que não têm ecossistemas tão robustos à sua volta, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Para quem é fã da Apple, vai gostar ainda mais da marca. Não vejo que são atualizações suficientes para quem usa Android olhar e falar: puxa, agora tem um recurso indispensável, matador, uma diferenciação única que vai me fazer ir para a Apple e pagar essa diferença de preço, mas também não tem nenhum grande demérito fora essa falta de entrega da Apple Intelligence para que alguém que é muito fiel à marca Apple para, de repente, ir para outra marca. Isso está acontecendo em algumas partes do mundo, mas as razões são outras. Tem muito mais a ver com o custo de aparelhos, o custo desse ecossistema, o custo de se manter dentro da marca. Traduzindo, não consigo ver, pelo que nós vimos nos lançamentos de hoje, acho que vai ajudar na fidelização, vai ajudar a dar uma mudada aí nesses sistemas operacionais todos. Eles passam a funcionar de forma muito mais integrada, mas lembrando que isso só vai chegar entre setembro e dezembro, né? Então, uma outra coisa que só para fechar, me chamou a atenção, a Apple, que sempre foi a marca que trouxe as coisas adiante, mais e mais ela começa a ser uma marca que ela promete coisas para o futuro, né? Então, ninguém esperava, é claro, que os anúncios de hoje ficassem disponíveis amanhã, mas, de toda forma, lembrando aqueles velhos e bons anos da Apple, é uma coisa que chama atenção. Então, nesse panorama aí, com relação aos competidores, não muda nada. Pois é, lembrando que a Apple é que lançou essa história da pinça, de rolar a tela, da tela atender a 3 dedos, enfim, tudo isso não existia. Então ela realmente criou um jeito de usar aparelhos, o que talvez agora ela esteja um pouquinho atrasada, não é? Bom, vamos acompanhar aí no decorrer do ano e até nos lançamentos que estão por vir. Arthur Igreja, muitíssimo obrigada pela sua participação. Nos vemos em outros momentos. Muito obrigada, boa noite. Obrigado, boa noite, boa semana. Boa semana, Arthur. Obrigada. É isso aí, pessoal. Tá aí um resumão sobre o que aconteceu na WWDC, que é o evento para desenvolvedores da Apple, parecer de Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia e inovação e colunista aqui do Olhar Digital. Bom, vamos aguardar os próximos capítulos.